Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esse encontro, o segundo dessa trilogia que eu venho chamando aí de trilogia libertária, que começou na semana passada com a aula sobre a Comuna de Paris e que prossegue hoje com uma aula sobre a Guerra Civil Espanhola. Mas, por N razões, a começar pelo próprio tempo, eu queria nessa aula falar menos da guerra, né, tomada aí no seu sentido mais estrito, e dedicar um pouco mais de atenção a uma experiência que, de certa forma, antecede, né, o conflito, que é a revolução que eclode na Espanha nos meses que antecedem, né, o início da Guerra Civil Espanhola e logo depois, né, da eleição que em 36, né, garante a vitória, uma frente popular, uma frente de esquerda, né, que assume o governo espanhol. Né. Eu queria dedicar um pouco de atenção a esses meses, né, a esse curto verão da anarquia, né, para usar aí a expressão do Eisenberger, que dá inclusive título a esta aula, né, em que um conjunto de fatores e de experiências nos permitem vislumbrar, né, a implementação de uma experiência única e inédita, né, na paisagem política do século XX. Não há na história do século XX uma experiência que se compare ao que foi, né, esse interregno revolucionário liderado, né, principalmente pelas organizações anarquistas que eram extremamente fortes na Espanha já no final do século XIX, mas especialmente nas primeiras décadas do século XX, em especial a CNT, né, a Confederação Nacional do Trabalho, fundada em 1911 e que em 36, né, no ano em que a Frente Popular chega ao governo espanhol, essa aliança formada aí por partidos de centro-esquerda e de esquerda, né, a CNT tinha em 36 alguma coisa em torno de 1,5 milhão de filiados em toda a Espanha, é, para uma população de 24 milhões de habitantes. Então, né, junto com a CNT, havia também a FAI, a Federação Anarquista Ibérica, fundada um pouco depois, em 27, um pouco menor do que a CNT, mas compunha aí, junto com a Confederação Nacional do Trabalho, né, uma aliança libertária, uma frente libertária, que teve um papel fundamental, né, na construção dessa experiência revolucionária na Espanha. Então, eu queria falar um pouco sobre essa experiência, né, ainda que, obviamente, em algum momento a guerra vai aparecer, porque esse processo, o processo da revolução, ele acontece quase que simultaneamente à eclosão da guerra, e a guerra, de certa forma, em grande medida, devora a própria revolução, né, que acaba sendo abortada, né, que resta inconclusa justamente por conta do avanço de uma guerra civil. Mas antes de chegar na guerra, então, né, eu vou falar um pouquinho sobre o que foi a experiência anarquista e tentar entender um pouquinho por quê, né, na Espanha, eh, a- os movimentos anarquistas, os sindicatos anarquistas adquiriram, né, uma força tão grande, tão expressiva, inclusive numérica, mas mais do que numérica, né, uma forma de organização que, em larga medida, representava uma espécie de contra-sociedade libertária, né. Então, mais do que sindicatos, nesse sentido que nos é muito contemporâneo, os sindicatos anarquistas ligados tanto à CNT quanto à FAI desempenhavam um papel político muito expressivo, né, de organização da classe trabalhadora, de organização dos operários e camponeses espanhóis, né, mas não uma organização com vistas apenas, com a intenção apenas de
como eu disse, reivindicar melhorias salariais ou reivindicar condições melhores de trabalho, né? Era uma organização política que visava assegurar uma organização obreira, autogestionária, fortemente inspirada pelas ideias anarquistas que começam a chegar na Espanha no final do século XIX, que vão circular primeiro entre camponeses, depois em trabalhadores urbanos, e que vão desempenhar, como eu disse, um papel decisivo na organização dessas duas entidades, né, a CNT e a FAI. A questão que surge, portanto, né, e que carece de uma explicação, né, quais as explicações, né, que nos ajudam a compreender um pouco o que foi a presença anarquista em território espanhol. Não é uma explicação única, né, obviamente que não. O que há são algumas possibilidades, né, algumas interpretações realizadas por historiadores, por teóricos, por militantes anarquistas, que nos ajudam a compreender um pouquinho melhor as razões, né, da emergência desse sindicalismo libertário tão forte, né, desse comunismo, né, libertário, que surge na Espanha, de certa forma, né, com uma espécie de noção teórica, e que estou pensando já o avanço, né, desse comunismo libertário, né, o avanço das ideias anarquistas em direção aos centros urbanos, Barcelona, Madrid, no momento mesmo que a classe trabalhadora começa a se consolidar também na cidade, uma boa parte dela migrando, né, das regiões camponesas. Então, esse anarquismo, né, esse comunismo libertário, ele é, primeiro, né, uma espécie de ferramenta teórica que marca a diferença dessa organização trabalhadora camponesa urbana na Espanha em relação à experiência e à visão bolchevique, né? Uma segunda razão que nos ajuda a compreender um pouco melhor a importância do anarquismo, né, é o forte apelo que tem em algumas regiões da Espanha, como é o caso da Catalunha, né, né, que tem como capital a cidade de Barcelona, dessa reivindicação autonomista. Mas ainda uma outra razão, não menos importante, é, e que aparece, né, em parte da historiografia sobre a Comuna, principalmente, que defende o ponto de vista segundo o qual a classe trabalhadora espanhola ela era marcada, né, por uma profunda resistência ao capitalismo e ao progresso industrial. Não significa aqui, isso né, que fique bem claro, não significa aqui essa recusa ao capitalismo e ao progresso industrial, né, a reivindicação de um passado utópico e de redenção, uma espécie de retorno, né, a uma condição anterior, ela própria idealizada, né, mas justamente, mas pelo contrário, né, a crítica e recusa ao capitalismo e ao progresso industrial confrontava e denunciava as muitas contradições, né, desse mesmo capitalismo. Daí que essa recusa, essa rejeição ao capitalismo industrial, no caso do sindicalismo espanhol, não era uma rejeição apenas ao modo de produção capitalista, mas uma rejeição mais profunda, né? Uma rejeição à dimensão imaginária do capitalismo, né? A fé no progresso, uma racionalidade pragmática, né? O fetichismo consumista, a alienação e, não menos importante, a centralidade do Estado. Né? O que também nos ajuda a compreender essa recusa mais profunda ao capitalismo, né, na sua dimensão, além de econômica, imaginária, sensível, simbólica, se preferirmos, né, o que também nos ajuda a compreender a contradição entre esse anarquismo e o ideário marxista. Muitíssimo a grosso modo, no momento mesmo em que esse anarquismo rejeita, né, o capitalismo, essa dimensão mais profunda de que eu falava agora há pouco, né, o que está em jogo é a própria perspectiva adotada pelo marxismo, tanto, né, nas suas reflexões teóricas, quanto no sindicalismo praticado pelos militantes marxistas, né, que passa pelo capitalismo como uma etapa necessária
a construção de um socialismo, primeiro de Estado, e, enfim, o comunismo é tomado aqui ele como uma espécie de etapa final, né, do processo revolucionário. Ora, os anarquistas rejeitavam a ideia de um capitalismo como etapa necessária, né, esse olhar em direção ao futuro, né, que era um traço marcante da militância anarquista espanhola, né, era um olhar em direção ao futuro que pretendia realizar esse futuro agora. Então, o que a gente tem, justamente, né, é um anarquismo que rejeita o capitalismo e a democracia liberal como etapa necessária, né, para a realização da revolução. Então, a contradição entre o anarquismo espanhol e o marxismo não é uma contradição apenas de organização, não é uma contradição apenas do modo como um e outro entendem, né, o funcionamento dos sindicatos, mas respeito também à maneira como eles compreendem o próprio processo revolucionário, né, como eles entendem a função mesma da própria revolução e implicado, né, nessa compreensão do processo revolucionário, o papel que o capitalismo desempenha nesse mesmo processo. E de um ponto de vista prático, é na coletivização que os anarquistas vão experimentar, né, essa ruptura, seja com a centralidade do Estado, seja, né, com o capitalismo fabril, né, com a ideologia burguesa, seja com a teoria, com a referência teórica do marxismo e da Revolução Bolchevique, como promessa de revolução. O que foi essa experiência coletivista? Há duas bases teóricas, principalmente, né, que nos ajudam a compreender qual a inspiração, quais as ideias, né, que estavam por trás, né, dessa experiência de coletivização do trabalho que marca a Revolução Espanhola. Né? E ambas são anarquistas, né? E ambas vêm do século XIX. Uma delas é a influência do mutualismo, né, de Proudhon, um teórico anarquista, um tipógrafo e um teórico anarquista francês, que defendia muito, em linhas gerais, que o equilíbrio econômico seria garantido por um sistema de trocas, de prestação mútuas e por relações de reciprocidade entre trabalhadores, entre organizações de trabalhadores, e que não defendia, né, uma coletivização ampla, mas que aceitava, né, a participação nesse processo mutualista, né, a manutenção de algumas propriedades privadas, oficinas, por exemplo, pequenas fábricas e etc., que não precisariam, na ótica proudhoniana, passar pela coletivização. Né? Um pouco mais radical do que Proudhon, né, o Bakunin, né, defendia um coletivismo mais amplo, né, ao defender a transformação de toda a propriedade privada dos meios de produção, oficinas, fábricas, etc., né, em propriedade coletiva, gerida ou autogerida pelos trabalhadores. Então, são duas perspectivas, a mutualista de Proudhon e a coletivista de Bakunin, que vão, cada uma delas, exercer uma influência no processo de construção da Revolução Espanhola, ainda que a essas duas, né, a gente vai encontrar também, né, no processo revolucionário na Espanha, a incorporação de outras práticas libertárias, o anarcocomunismo de Kropotkin, né, a influência do italiano Malatesta, e como parte desse processo de corte mais econômico, a gente pode vislumbrar também, durante esse período revolucionário, a produção daquilo que um teórico anarquista aqui do Brasil, o Nildo Avelino, chama de construção ética de um sujeito anárquico. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque me parece que tão importante quanto pensar o viés mais objetivo, né, da Revolução em Espanha, como, por exemplo, os processos de coletivização, nos cabe também entender o papel, a importância, o impacto que teve esse processo, né, na constituição desses novos sujeitos.
né? E aqui de novo eu lembro da aula semana passada, quando eu comentava o quanto a Comuna de Paris também contribuiu para forjar novas subjetividades, né? Para construir essa ideia de homens e mulheres livres. A gente vai falar o mesmo na Espanha, ainda que num contexto diferente, né? A construção desse sujeito anárquico, essa ética, né, desse sujeito anárquico, está implicado, né, no próprio processo político e econômico, né? Porque justamente esses processos políticos e econômicos que deram força e vigor à experiência libertária na Espanha, né, em 36, só foram possíveis porque resultado, né, de um universo de práticas culturais, de práticas sociais, né, da construção de novas sociabilidades, que foram tecidas, né, ao longo dos anos anteriores e que encontraram forma nessa experiência libertária, que também é exemplo da Comuna, produziu, né, a possibilidade, né, de que homens e mulheres se percebessem diferentemente, né, como sujeitos livres. Né? Queria tentar entender né, a construção desses novos sujeitos, até essa subjetividade libertária, a partir de uma noção teórica também, né, de Proudhon, que é a de capacidade política. E ela se diferencia né, de um outro conceito, que é o de consciência. Né? Essa ideia de uma consciência, e é um conceito, uma ideia que a gente deve, né, uma certa tradição marxista, né, uma certa consciência de classe, que seria como que produzida, né, desde fora e internalizada, né, pelos sujeitos a partir de uma espécie de orientação externa ao próprio sujeito. Quando o Proudhon fala em capacidade política, e aqui eu continuo dialogando, né, com esse texto muito legal do Nildo Avelino, que eu vou deixar na bibliografia da aula depois, né, quando o Proudhon fala em capacidade política, essa noção compreende três movimentos que são dissociáveis, distinguem, né, muito claramente dessa perspectiva adotada pela tradição marxista, né, de uma consciência, né, produzida desde fora e dirigida também desde fora. Né? Quais são esses três movimentos? O primeiro, né, uma sabedoria de si, um autoconhecimento da sua própria dignidade, do valor de si mesmo e da sua potencialidade. Né? Segundo, a afirmação dessa sabedoria não está limitado ao discurso, né? Não está limitado à expressão em palavras, né? Mas está ligada diretamente às potencialidades de si em todas as dimensões da vida. Terceiro, não menos importante, né? Essa capacidade política, ela pressupõe que conclusões práticas serão extraídas a partir desse saber e dessa afirmação de si mesmo, perdão. Né? Então nós não estamos falando aqui, e aí ainda seguindo, né, o Proudhon, né, de uma elaboração teórica, de uma tomada de consciência teórica, de uma epifania teórica, política ou ideológica, né? Mas de uma capacidade de conhecer a si, a sua dignidade, a sua potencialidade, e a partir desse conhecimento extrair lições práticas capazes de transformar a si mesmo, né, capaz de fornecer os instrumentos políticos, éticos e políticos, para agir diferentemente, né, para tomar, né, a vida diferentemente, né, para viver a vida diferentemente, afirmando-se como sujeito livre, afirmando-se como sujeito autônomo. Né? Então, há aí uma diferença muito significativa, né, entre a ideia marxista de uma consciência dirigida desde fora, né, e essa capacidade política que os anarquistas espanhóis vão buscar em Proudhon, muito mais significativa para a construção
dessa experiência coletiva de que eu falava ainda há pouco, né? E aí fica claro também, me parece, né, o quanto o quanto a dimensão econômica do coletivismo, né, coletiviza fábricas, oficinas, etc., o quanto a dimensão política do coletivismo, né, a autogestão das fábricas e oficinas pelos próprios trabalhadores, né, se soma essa dimensão ética, né, que toma forma aí, né, nesse conceito proudhoniano de capacidade política, porque mobilizar os recursos práticos para a experiência de coletivização passa antes e principalmente, né, pela capacidade política de escolher eticamente esse caminho, né, e de mobilizar forças e recursos políticos, para implementar uma experiência revolucionária, não apenas, portanto, na sua dimensão econômica mais objetiva, né, mas também porque produz novos sujeitos, né, porque produz sujeitos constituídos a partir de uma ética distinta. É uma ética que não aceita e que recusa a centralidade do Estado, como eu disse. Uma ética que recusa, né, também com a mesma força, né, a influência de instituições de poder como a igreja, uma ética, né, que preconiza, que defende e que se bate contra toda forma de dominação, né, toda a sedução, né, do fascismo, que os espanhóis conheceram tão bem porque se debateram contra ele na Guerra Civil. E esse vasto campo de experiências libertárias, né, embora construídas, né, ao longo de algumas décadas, ela vai tomar uma forma mais definitiva nesse breve período, como eu comentava no começo da aula, entre a vitória da Frente Popular nas eleições de 36 e o início da Guerra Civil, ainda em 36. Né? E aqui eu vou precisar fazer uma breve cronologia, né, do que foi esse período de revolução e guerra, para a gente poder localizar justamente e compreender, né, também a urgência dessa experiência, né, no que também, em certa medida, aproxima a experiência da Revolução de 36 na Espanha com a experiência da Comuna de Paris, de que falávamos na última aula. Em ambos os casos, em ambas as experiências, atravessa, perpassa um, um sentimento de urgência, né, e que precipita os acontecimentos, né, de forma que, tanto em Paris, em 71, né, quanto na Espanha, em 36, né, muito do que poderia vir a ser, né, não chegou a ser, porque a Comuna e a Revolução Espanhola foram abortadas, abreviadas, né, pela experiência da guerra, né, pela experiência da repressão estatal, principalmente. Né? Então, no caso da Espanha, uma breve cronologia. Né? Em 36, né, forma-se uma frente popular com vistas a derrotar a direita que governava a Espanha. Né? E pela primeira vez, né, as organizações anarquistas, em especial a CNT, decide não levar adiante a palavra de ordem que era a repetida exaustão em todas as eleições, né, que era conclamar os seus filiados a não votarem. A CNT, embora não participe das eleições diretamente, mas decide em 36, estrategicamente, liberar os seus filiados a decidirem por si só, distintamente de eleições passadas, né, quando a palavra de ordem era não votar. Essa liberação estratégica da CNT, ainda que ela tenha tomado forma não na adesão ao processo eleitoral, né, mas no silêncio em relação a ele, acabou assegurando a vitória da esquerda, né, que toma, né, o governo da Espanha em 36, e aí, na sequência, né, a vitória da esquerda nas eleições, em algumas cidades, em especial na região da Catalunha, né, há uma tomada dos governos municipais
pelas organizações anarquistas, né, que assumem o controle do governo dessas cidades, né, e não só cidades pequenas, pelo contrário, né, em cidades importantíssimas, como é o caso de Barcelona, por exemplo. Né. E essa tomada, né, do governo pelos anarquistas que vai ensejar, né, esses processos de coletivização de que eu falava ainda há pouco. Né. E não só das fábricas, não só das oficinas, né, mas também e principalmente do processo administrativo, né, que passa a ser gerido pela mesma ótica coletivista com que são geridas as fábricas e oficinas nesse mesmo período. Né? Então, à frente das prefeituras, os anarquistas imprimem a mesma dinâmica aquelas que são incorporadas às fábricas e oficinas, porque se tratava de gerir as cidades, né, a partir de uma perspectiva de autogestão coletiva, em que os bens públicos, em que o acesso aos bens públicos, em que a direção, né, a gestão dos espaços públicos será também feita a partir de uma perspectiva autogestionária e coletivista. É como se nas cidades geridas pelos anarquistas, né, o que a gente vai encontrar são experiências de comuna muito parecidas, né, também nesse caso, com a Comuna de Paris, ainda que sem radicalidade da comuna. Né? Enquanto aquela não reconhecia a autoridade do Estado, reivindicava uma autonomia em relação ao Estado francês, as experiências autogestionárias e coletivistas durante a Revolução na Espanha não chegam a recusar, né, a autoridade do Estado, pelo contrário, né, houve mesmo um momento em que os anarquistas, ou uma parte dos anarquistas, chegam a participar do governo espanhol, mas usam, né, a administração municipal, usam os governos municipais, né, para implementar experiências, modos de gestão da cidade, né, que reivindicam uma maior autonomia em relação ao Estado e incorporando, né, à gestão urbana muitas das pautas históricas do movimento anarquista. Né? Então, a gente vai encontrar nessas cidades tornadas autônomas durante a Revolução, trabalhadores, operários, intelectuais, um forte movimento de mulheres, as mulheres livres, né? As mulheres livres, que também emergem aí como um grupo organizado expressivo, né, muitíssimo organizado, que impõe uma pauta, também ela, em larga medida, é bastante nova no movimento de trabalhadores, né, que é a pauta de gênero. Né, e aí não é coincidência, né, que justamente em duas experiências tão marcadamente anarquistas é onde as mulheres exercem um protagonismo caminhando lado a lado, né, com os militantes, com os homens militantes, e reivindicando esse protagonismo também a um outro nível, que é o da discussão política, da discussão teórica, que marca a diferença de gênero, né, em relação à militância masculina. A Comuna de Paris fez isso com inúmeras mulheres que foram comunadas, que lideraram a experiência da comuna e que produziram, né, um pensamento, de certa forma, proto-feminista, e as mulheres livres na Espanha dos anos 30, que exerceram um papel também muito significativo, tanto do ponto de vista da organização das comunas e das cidades, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, organizando escolas populares, trabalhando intensamente com a alfabetização de crianças, criando organizações de auxílio e ajuda às famílias de operários e soldados que lutavam na guerra, mas não menos importante, né, produzindo uma narrativa, um diálogo intelectual extremamente vigoroso, principalmente nas páginas da revista Mulheres Livres, né, criada para ser esse espaço de embate, esse espaço de circulação de ideias, né, esse espaço de afirmação de um anarcofeminismo em plena Espanha revolucionária. Né.
Então, para vocês terem, e aí começo a caminhar aqui para um encerramento, né, para vocês terem uma ideia da importância desse processo, né, houve um momento entre a eleição da Frente Popular, em maio de 36, né, e o início da Guerra Civil, já no final de 36, setembro, outubro, né, quando a guerra eclode, né, de forma mais expressiva, né, houve um momento em que, na região da Catalunha, né, existiam cerca de 400 coletividades agrícolas e quase 80% das fábricas, indústrias e oficinas estavam coletivizadas. Essa experiência ela foi apreendida e narrada, né, por militantes, por teóricos, por intelectuais, por trabalhadores que viveram, né, a experiência da Revolução na Espanha, mas há um personagem, né, que se tornou bastante conhecido depois por conta de um romance chamado 1984, o George Orwell, que esteve na Espanha lutando, né, durante a Guerra Civil ao lado do PUM, junto com os trotskistas, e que escreveu um livro belíssimo, né, quando retorna à Inglaterra, chamado Homenagem à Catalunha. E ele descreve da seguinte maneira, né, os dias que ele viveu em Barcelona. Vou ler para vocês. O aspecto de Barcelona era alguma coisa de surpreendente e arrebatador. Pela primeira vez na minha vida, eu estava numa cidade onde a classe trabalhadora encontrava-se no poder. Os garçons e lojistas encaravam as pessoas frente a frente e tratavam seus fregueses como seus iguais. As formas servis e cerimoniosas de tratamento desapareceram temporariamente, e ninguém dizia mais senhor ou dom, ou mesmo você. Todos se chamavam camarada e tu, dizendo saúde ao invés de bom dia. Esse trecho do Orwell dá um pouco a imagem, né, do que era, do que foi, né, a Revolução Espanhola, que eram né, do que foram os dias, né, em Barcelona, nesse curto verão da anarquia, que terminaram tragicamente. Né? Da Revolução à Guerra Civil, né, foram alguns poucos meses. Né? E esse esforço, essa frente libertária, né, que se constituiu nesse período, né, se transformou numa frente antifascista ante o avanço, né, das tropas falangistas, das tropas franquistas, né, que pretendiam a retomada do poder na Espanha desse período. Mas os anarquistas não enfrentaram, né, nessa passagem da Revolução à Guerra Civil, apenas, né, o avanço do fascismo. Os anarquistas acabaram combatendo 3 frentes. Né? Primeiramente, né, o próprio governo da Frente Popular, né, que não via, né, com simpatia as experiências de emancipação e que impunha, né, que usa o poder do Estado para limitar, para fragilizar essas experiências e com elas o próprio movimento anarquista. Uma segunda frente de combate, essa sim, era a frente de combate antifascista. Né? As falanges, o exército, a alta burguesia, a igreja católica se organizaram numa ampla aliança de reação, não apenas ao governo popular, ao governo eleito e legítimo, mas principalmente, e de modo mais violento e mais feroz, uma reação às experiências de autonomia nas cidades governadas, né, pelos anarquistas. Há essa reação, né, dessa frente conservadora, né, que juntou aí falanges, exército, igreja, a alta burguesia, o apoio do Hitler e do Mussolini, né, que emprestaram, né, soldados e armas pesadas, né, às tropas de Franco, e a política de não intervenção dos países democráticos, né, que acabaram também tendo um peso muito significativo na derrota, né, das forças progressistas, republicanas,
porque justamente acabaram autorizando, né, que Itália e Alemanha, que não, naquele contexto, e a Alemanha principalmente, ainda estava impedida, né, de manter um exército autônomo, acabou descumprindo, né, o Tratado de Versalhes, não apenas constituindo um exército, como enviando esse exército para intervir em outro país numa guerra civil, como foi o caso das tropas alemãs que ajudaram Franco e as tropas franquistas na Guerra Civil Espanhola. E uma terceira frente de combate, que era o próprio Partido Comunista Espanhol, que, seguindo as orientações de Stalin, né, atuou contra os anarquistas e atuou contra o PUM, né, ou seja, o Partido Marxista de orientação trotskista. Né? E essa ofensiva contra-revolucionária do stalinismo, né, foi extremamente danosa, né, aos movimentos libertários e ao trotskismo também, nesse caso, né, espanhol. Usou, né, o antifascismo para liquidar a revolução. Né? Ele usou o antifascismo para iniciar um processo de difamação contra os trotskistas e os anarquistas, porque entendia, entre outras coisas, entendia que a, a, a eventual vitória, né, de uma revolução libertária na Espanha era muito mais danosa à imagem da Revolução Russa e do stalinismo russo do que o fascismo. Né? Ou seja, a possibilidade, né, para o Stalin, a possibilidade, né, de que uma revolução não autoritária vencesse na Europa era muito mais perigosa do que a vitória do fascismo. A razão pela qual Stalin, embora não tenha se aliado ao fascismo, não tenha se aliado ao Franco, né, operou, agiu no sentido de minar, né, de fragilizar militarmente, inclusive, né, as forças republicanas, facilitando assim a derrota dessas forças progressistas pelas tropas franquistas. Né? Em janeiro de 39, Franco entra em Barcelona. Em abril do mesmo ano, né, ele entra em Madrid e põe fim, né, à guerra que se arrastava, né, portanto, desde 36 e que já havia contabilizado aí alguma coisa em torno de 400 mil mortos, né, e mobilizado não só espanhóis, mas como soldados que de várias partes do mundo acorreram à Espanha para lutar ao lado, seja de Franco e dos fascistas, seja ao lado das forças antifascistas. Né? A vitória de Franco e a derrota da Revolução mergulhou a Espanha em quase 4 décadas de uma ditadura fascista, né, conduzida a mão de ferro, né, pelo generalíssimo Franco, que morre em 75. Né? A memória da Guerra Civil e a memória do franquismo ainda estão em disputa na Espanha. Né? Ainda é um tema de controvérsia entre os espanhóis. Há um documentário recente que trata desse assunto, A Memória dos Outros, que é muito, muito, muito bonito, mas que mostra o quanto a Guerra Civil, de certa forma, ainda é um acontecimento presente, ainda é um passado presente, né? Porque ainda cala fundo, né, na memória dos espanhóis. Mas, para além do alcance que esse evento tem no presente espanhol, né, a Guerra Civil foi também o prenúncio, o ensaio de um outro evento emblemático no século XX, que é a Segunda Guerra Mundial. Né? A Guerra Civil Espanhola, os 2 anos e tanto, 3 anos de Guerra Civil, foram como que um balão de ensaio para o que viria depois, né? Que é a Segunda Guerra Mundial e o rastro de tragédia, né, que ela deixa pelos anos seguintes. Mas isso é um outro assunto, a gente não vai entrar nisso agora. O que eu queria aqui é me despedir e agradecer uma vez mais a audiência de vocês. Na semana que vem, nós voltamos para encerrar essa trilogia de experiências libertárias, para falar um pouquinho sobre a experiência anarquista no Brasil e, mais particularmente, sobre a presença anarquista
na greve de 17, a primeira greve geral aqui no Brasil. Até lá, então, fiquem em casa, se cuidem e vida longa e próspera para todo mundo. Um abraço.